Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos dos escritos divinos deixados por Meisama. Mensagem de sabedoria. Se o homem trilhar o caminho correto, despojado de sentimento egoístico, receberá grandes e abundantes bênçãos. Mukhi Chokada, Gotas de Luz, volume 1, página 85. Ensinamento de Meishu Sama. A vitória do cultivo natural, a força do solo. O princípio da agricultura natural. O princípio da agricultura natural consiste em fazer manifestar a força do solo. Isto porque, até agora, o ser humano desconhecia a verdadeira natureza do solo. Ou melhor, não lhe era dado conhecê-la. Tal desconhecimento levou-o a adotar o uso de adubo e despercebidamente acabou por colocá-lo em cima em uma situação de total dependência em relação a eles, o que tornou essa prática uma verdadeira superstição. No começo, por melhor que eu explicasse o que era o cultivo agrícola sem adubo, as pessoas não me davam ouvidos e riam de mim. No entanto, fui sendo recompensado aos poucos e ultimamente, a cada ano que passa, os praticantes do cultivo natural têm aumentado mesmo porque o resultado das colheitas em toda parte tem sido surpreendente. Ainda que no momento a maioria seja da esfera dos fiéis da nossa igreja, de hoje em diante surgirão gradativamente em várias regiões simpatizantes fora desse círculo. Nosso método agrícola está se expandindo rapidamente. Portanto, já se pode imaginar que não está longe o dia em que ela será praticada em todo o território japonês. Assim sendo, falando francamente, acho que a nossa forma de cultivo poderá ser divulgada como um movimento de derrubada da superstição do adubo. Por ser uma agricultura que não usa adubo, absolutamente adubos, nem de forma de esterco, nem de fertilizante químico, mas somente compostos naturais, é denominada de método de cultivo natural. Evidentemente, a matéria-prima do composto naturais são as folhas e os capins secos, que se produzem naturalmente. Contrariamente, o adubo químico e os dejetos humanos, os estercos de cavalo, de galinha, os resíduos de peixe e as cinzas de madeiras não caem do céu, nem brotam da terra. São aplicados pelo ser humano. Portanto, não é preciso dizer que a utilização dos mesmos é antinatural. Originariamente, é certo que nada poderia existir neste mundo sem as benesses da grande natureza, ou seja, nada nasceria nem se desenvolveria sem os três elementos, fogo, água e terra. Em termos específicos, estes elementos correspondem respectivamente ao oxigênio do fogo, ao hidrogênio da água e ao nitrogênio da terra. Na agricultura, não existe um só produto que não tenha relação com o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Assim, Deus fez com que os cereais e os hortaliças que constituem os alimentos para a sobrevivência do ser humano possam ser produzidas na quantidade exata de sua necessidade.
Analisando a lógica que se segue, será possível compreender isso perfeitamente. Seria um absurdo se Deus criasse o ser humano e não providenciasse os alimentos que lhes possibilitariam a vida. Logo, o fato de determinado país não conseguia produzir os alimentos necessários à sua população é porque, em algum ponto, ele não está de acordo com as leis da natureza criada por Deus. Assim sendo, enquanto não se atentar para isso, não será possível sequer imaginar a solução para o problema da escassez dos alimentos. A agricultura natural proposta por mim tem como base o princípio já citado e o atual empobrecimento e o escasso cansaço dos agricultores japoneses pela falta de alimentação serão solucionadas sem as dificuldades com as práticas desses métodos. Deus, que tudo vê, não deixa passar despercebido essa situação equivocada e, por meio do seu grandioso amor e misericórdia de não os deixar desamparados, está se dignando levar por meu intermédio o princípio da agricultura natural aos conhecimentos da sociedade. Urge, portanto, que os agricultores despertam e adotem o quanto antes nosso método. Só assim poderão sair dessa situação. Conforme já mencionado, os três elementos, fogo, água e terra, são as forças motrizes para desenvolvermos os produtos agrícolas. Portanto, se houver uma boa incidência do sol, se garantirmos um bom abastecimento de água e se plantarmos em uma terra pura, é certo que obteremos um grande êxito. Jamais visto. Não se sabe quanto mais o ser humano cometeu um equívoco sem tamanho, que foi a utilização de adubo. Isso se deu porque ele desconhece por completo a natureza do solo. Nota: popularmente falando, a superstição é um tipo de crendice que não possui explicação científica. Ela é transmitida de geração para geração. Geralmente, quando não conhecem as causas e efeitos de certos fenômenos científicos, diversas pessoas atribuem essas explicações não racionais. Por exemplo, a achar que passar sob uma escada pode dar azar. Contudo, Missão amplia essa visão ao nomear outros tipos de superstição. Para ele, a crença cega na ciência e no progresso como tábua de salvação constitui igualmente uma força de superstição. Ele ainda afirma que considerar superstição aquilo que não é, já é um tipo de superstição. Há diversos ensinamentos de Coletânea Alicerce do Paraíso em que o tema aparece a ciência cria as superstições. Volume 1. Religião que revela Deus. Volume 1. Possessão por divindades. Volume 2. Insensibilidade em relação à religião. Volume 2. A superstição da mentira. Volume 4. A superstição do ateísmo. Volume 5. Entre outros. Efeito contrário do adubo. No início, a aplicação de adubos traz consideráveis resultados. Todavia, se essa prática durar por muito tempo, a ocorrência gradativa de efeito contrário será inevitável. Ou seja, as plantas vão se enfraquecendo, perdendo capacidade inerente
ao absorver os nutrientes existentes no solo e alternam suas características, precisando assimilar adubo como nutriente. Poderão compreender melhor se fizermos uma analogia com os toxicônomos. Quando alguém começa a fazer uso de drogas, sente uma sensação muito agradável e durante certo período, muitas vezes o funcionamento do cérebro se torna mais vivaz. Por não conseguir esquecer esse prazer, a pessoa pouco a pouco se aprofunda cada vez mais no vício e não consegue livrar-se dele. Nessas condições, quando o efeito tóxico acaba, ele fica em estado de letargia ou sente dores violentas e nada consegue fazer. Uma vez que a situação se torna intolerável, embora saiba o mal que isso lhes faz, acabam consumindo drogas novamente. E chega até mesmo a roubar para obter recursos para adquiri-las. Semelhante são constantemente notícias nos jornais e podemos compreender quão nocivos são os tóxicos. É aplicado tal lógica à agricultura. Compreendemos de imediato e afirmamos que hoje todos os solos cultiváveis do Japão estão viciados em adubos, ou seja, gradativamente doentes. Todavia, tendo se tornado cegos, adeptos do adubos, os agricultores não conseguem não conseguem despertar. Ocasionalmente, ao ouvirem minhas explicações, eles resolvem suspender o uso de adubos artificiais e iniciar o cultivo natural. No entanto, como nos primeiros meses, os resultados são insatisfatórios, concluem precipitadamente que o certo mesmo é usar os adubos, e desistindo da mudança, voltam à prática anterior. Já que nosso método de cultivo está alicerçado na fé, as pessoas o praticam sem duvidar de nada que eu digo. Assim, procedendo, eles chegam a compreender facilmente o verdadeiro valor da agricultura natural. Descreverei as sequências dos fatos que ocorrem como mudanças para a agricultura natural. No caso do arroz, ao se transplantarem as mudas para o arrozal, durante algum tempo, a coloração das folhas não é satisfatória e os talos permanecem finos. No geral, o pé de arroz apresenta-se visivelmente bem inferior aos demais arrozais convencionais. Isso dá ansejo à zombaria por parte dos agricultores vizinhos, o que leva o produtor, a iniciantes da nossa agricultura, a vacilar, questionando se está no caminho certo. Cheio de preocupações e aflições, ele começa a orar a Deus. Passando 2 ou 3 meses, os pés de arroz começam a se tornar mais viçosos e na época do florescimento pode ser observada uma ampla recuperação, o que traz um grande alívio para o agricultor. Finalmente, à véspera da colheita, seu desenvolvimento já se apresenta normal ou até maior, o que tranquiliza os agricultores. Ao se proceder à colheita, ocorre o inesperado. O volume de produção do arroz, por exemplo, ultrapassa as previsões. Ademais, o produto é de
boa qualidade, possuindo brilho e consequência. O seu sabor é inigualável. Geralmente, ele se enquadra na classificação do tipo 1 ou 2 e, na pior das vezes, do tipo 3. Seu peso é também maior, em sua proporção de 5 a 10, acima do peso do arroz cultivado com adubo. E o mais interessante é que, devido à sua consistência, o rendimento não se reduz com o cozimento, ao contrário, aumenta em 20 a 30%. Assim, mesmo que a ingestão de arroz seja 30% menos, a pessoa se sente plenamente satisfeita, logo até do ponto de vista econômico é vantajoso. Logo, se todos os japoneses comessem arroz da agricultura natural, o resultado seria equivalente ao que se obteria com um incremento da produção de 30%, mesmo mantendo a quantidade de produção atual. A importação de arroz se tornaria desnecessária, o que seria maravilhoso para a economia nacional. A superstição do adubo. Esclarecendo melhor o assunto, o fato de as plantas parecerem fracas durante 2 ou 3 meses se deve à presença de toxicidade dos adubos, tanto no solo quanto nas sementes. Com o passar dos dias, essa toxicidade vai sendo eliminada e o solo e a plantação tendem a melhorar, estabelecendo-se a capacidade original de ambos. Acho que esta teoria é perfeitamente compreensível para os agricultores, pois eles sabem que após o acréscimo de água no campo do arrozal ou uma chuva forte, mesmo os arrozais alagados em estado já degradado, sobrevém certa melhora. Isso ocorre porque o excesso de toxicidade dos adubos foi lavado e reduzido. Quando o desenvolvimento das plantas não é bom, os agricultores costumam repor terra de outro local do solo e com isso se observa uma ligeira melhora. Os agricultores acham que com a sucessiva e contínua plantação, o solo foi se tornando pobre devido à absorção de seus nutrientes pelas plantas. Por esse motivo, as melhores sobrevêm com a reposição de novas terras. Todavia, isso é um equívoco, pois o solo se enfraqueceu e tornou-se pobre decorrente da toxicidade dos adubos utilizados, ano após ano. Por intermédio dessa interpretação, podemos perceber facilmente o quanto os agricultores estão influenciados pela superstição dos adubos. Os efeitos do uso do composto orgânico. Vou explicar a ampliação de materiais orgânicos, aplicação de materiais orgânicos naturais. Em se tratando do cultivo de arroz, corta-se as palhas do arroz em pedaços bem pequenos, os quais devem ser bem incorporados ao solo para aquecê-lo. No caso de outras culturas, em canteiros de terra, devem-se proceder à composição das folhas e do capim seco e misturá-los bem à terra. A razão disso é para evitar o endurecimento do solo, pois, nesse caso, as raízes das plantas têm dificuldade de se desenvolver. A respeito disso, naturalmente dizem que é bom fazer o ar chegar às raízes, mas isso não é verdade, pois não há nenhuma razão para isso ser benéfico.
Se o ar consegue chegar às raízes, é pelo simples fato de que o solo não está compactado. Trata-se de uma interpretação equivocada dos agrônomos a respeito disso. Assim sendo, no caso do cultivo cujas raízes não se aprofundam muito no solo, basta misturar a terra composto de capim com essa relação aos produtos de raízes mais profundas. Deve-se preparar o leito com um composto de folhas de árvores e uma profundidade de mais ou menos 30 centímetros, o qual servirá para aquecer a terra. Trata-se de superar a espessura do leito para plantar as raízes profundas, pelo fato de existirem vários tipos de raízes. Eles devem ter a espessura que seja de acordo com cada cultura. Geralmente, as pessoas pensam que existem elementos fertilizantes ao composto naturais, mas isso não é verdade. Sua função é aquecer o solo, bem como não se deixar endurecer no caso de ocorrer ressecamento do solo junto às raízes. É preciso forrar essa parte com uma quantidade considerável de composto orgânico, pois esse procedimento faz aumentar a umidade do solo. São esses efetivamente os 3 benefícios eficazes do composto naturais. Como puderam compreender pelo que foi exposto, a base da agricultura natural consiste em verificar o solo, o que significa considerá-lo sempre puro, não utilizando impurezas como os adubos artificiais. Dessa forma, não encontrando nenhum empecilho, o solo poderá manifestar suas propriedades integralmente. Além disso, é estranho o fato de agricultores afirmarem: vamos deixar o solo descansar, o que também vem a ser um erro. Quanto mais se cultiva, melhor o solo se torna. Em termos humanos, quanto mais se trabalha, mais saudável se fica. Quanto mais se descansa, menos saudável. A respeito disso, os agricultores interpretam de forma oposta, acreditando que quanto mais se realiza os cultivos de forma sucessiva, mais fraco o solo vai ficando. Em virtude do maior consumo dos nutrientes pelas plantas e assim procuram beneficiá-lo fazendo repousar. Isso tudo está completamente errado, devido ao equívoco dos agricultores. Acham que o cultivo repetitivo é danoso às mudas, à área do plantio todos os anos, o que, lamentavelmente, é uma ignorância e está fora de cogitação. Cultura repetitiva, colheita farta. Assim, em nosso método de cultivo, consideramos a cultura repetitiva uma prática benéfica. Uma prova disso é o milho, que vem produzindo por 7 anos, embora racone, em uma terra misturada com pequenas pedras que, sem dúvida, seria classificada como incultiváveis. Apesar da má qualidade, o solo, a folha, a colheita deste ano foi maravilhosa. As espigas mais longas que o normal, os grãos bem juntinhos e enfileirados, mais adocicados, macios e saborosos. Porque digo que a cultura repetitiva é boa, o solo tem a capacidade inerente e natural de se adaptar ao que é plantado nele. Se fizermos uma comparação com o ser humano, poderemos compreender melhor. As pessoas que executam trabalhos braçais têm uma músculos desenvolvidos. Os escritores que usam menos mais a cabeça
têm o seu intelecto evoluído. Por essa razão, mesma razão, quem muda constantemente de profissão ou de localidade não obtém sucesso, o que nos leva a concluir o quanto os agricultores estiveram errados até hoje. As boas novas da agricultura. Finalizando, gostaria de dizer que se criarmos o bicho da seda com folhas de amoreira cultivadas sem adubos, ela não adoecerá. Seus filhos serão de muito boa qualidade, resistentes, brilhantes, e o aumento da produção será garantida. Se tal prática fosse realizada em um nível nacional, evidentemente ocasionaria uma grande revolução no mundo da sericultura e traria incalculáveis benefícios à economia do país. Jornal EICO, número 79, 22 de novembro de 1950, página 28 a 36, Alicerce do Paraíso, volume 5, Meishu Sama. Muito obrigado.